Representantes da CONTAG, a Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, agricultores e agricultoras familiares, e da Comissão Nacional de Jovens Trabalhadores Rurais se reuniram hoje em Brasília para entregar ao governo Lula pautas do Grito da Terra Brasil e do 4º Festival Nacional da Juventude Rural. O documento reúne mais de 200 propostas distribuídas em temas como inclusão produtiva e práticas sustentáveis na agricultura familiar, política nacional de reforma agrária e crédito fundiário. São propostas para valorizar o espaço rural. O Grito da Terra engloba as pautas geral de toda a classe trabalhadora. A Marcha das Margaridas também tem muitas pautas gerais, mas é específica à pauta das mulheres. E o Festival da Juventude também trabalhamos as pautas dos agricultores e agricultoras, mas é especial para a juventude rural. Então, o festival ele é diferente do Grito por causa disso, ele é em especial a ação para a juventude rural. Tem muitos desafios para a agricultura familiar no campo, que vão desde a questão do acesso à terra, da reforma agrária, até a produção de grãos, de alimentos, acesso a crédito, acesso à assistência técnica, mas também as políticas sociais como um todo. A gente observa que há um déficit habitacional de casas, há problemas no que diz respeito à educação no campo. Várias escolas foram fechadas nesses últimos anos. Os representantes dos agricultores denunciam o retrocesso no governo Bolsonaro. Faltou investimento e programas foram extintos. Um exemplo da própria juventude, nós tínhamos mais de 11 políticas públicas específicas para a juventude rural e no governo passado elas foram ou extintas ou praticamente não tem recurso. Então a gente teve um grande retrocesso nesse período. Foram, na verdade, 6 anos de retrocesso. Desde o governo do Michel Temer, a gente já vem experimentando esses retrocessos com a reforma trabalhista, com as mudanças que foram sendo propostas, e com o governo Bolsonaro a gente teve retrocessos, principalmente nas políticas públicas para a agricultura familiar. O primeiro ato do governo Bolsonaro foi extinguir o CONSER, que é um conselho importantíssimo para a segurança e soberania alimentar do Brasil. Para se ter uma ideia do tamanho do retrocesso, o Programa de Aquisição de Alimentos chegou a ter recursos de R$1 bilhão antes de 2016. No ano passado, foram somente 180 milhões. A expectativa agora é que o governo Lula dê atenção às propostas e inicie o processo de negociação das pautas o quanto antes. Talvez algumas coisas a gente vai conseguir de mais imediato, mas por essa reconstrução está tendo que muitos lugares, a exemplo do próprio Ministério, o MDA que nós falamos, né, está reiniciando, então ele não tem muito recurso. Então a gente sabe que o maior desafio hoje é conseguir esse recurso para poder conseguir trabalhar as políticas que nós estamos pautando. A gente precisa de ter escola no campo, por exemplo, a gente precisa de um SUS fortalecido para poder atender a população do campo, a gente precisa de infraestrutura no campo, acesso à tecnologia. Nós temos um grande desafio hoje, que é a sucessão rural, que também está na nossa pauta de forma muito forte, porque vários jovens têm saído do campo por falta de acesso à terra, por falta de terra para produzir, mas também por falta de acessar as políticas públicas. As mulheres e os jovens são os que menos conseguem acessar essas políticas públicas.